Alô, vocês chegaram, ou eu cheguei na sua casa. Muito bom ter vocês junto com a gente para esse culto. Estamos fazendo uma coisa um pouco diferente dessa vez. Nós vamos pedir para você cantar bem alto na sua casa, fazer parte do nosso culto aqui da Primeira Igreja Batista. Então damos as boas-vindas a todo mundo, membros da igreja, outras pessoas que vão estar assistindo. E agora nós vamos começar o nosso culto com uma palavra de oração. Então vamos curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor. O Senhor tem nos dado, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, agradeço por tudo, Senhor. Por dias melhores e maravilhosos em nossa vida, Deus. E em nome de Jesus, Senhor, agradeço por tudo, por todas as pessoas que estão nos assistindo. E em nome de Jesus, quero aqui te dar toda a honra e toda a glória, Senhor. Vamos louvar o Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Vamos unir, igreja. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. E o véu que separava, canta, igreja. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui.
você a cantar junto conosco. Um dia o céu se encheu de louvores. Um dia o pecado tão negro ficou. Jesus veio nascer de uma virgem, viveu entre nós, seu exemplo é meu. Deus se fez homem e a luz entre nós brilhou, sua glória revelou. Vivendo amou-me, morrendo salvou-me, sepultado meu pecado levou, ressurreto justificou, sou livre pra sempre. Um dia ele voltará, que glória será, que glória será. Um dia o levaram ao Monte Calvário, um dia o pregaram naquela cruz. Sofreu desprezo, repúdio e angústia, tomou meus pecados, meu Redentor é. Mãos que curaram, estendidas na cruz, por mim os cravos tomou. Vivendo amou-me, morrendo salvou-me, sepultado meu pecado levou, ressurreto justificou, sou livre pra sempre. Um dia ele voltará, que glória será, que glória será. Um dia o sepulcro não pôde mantê-lo, um dia a pedra da porta rolou. Ele ressuscitou, a morte conquistou, agora subiu pra sempre, meu Senhor. A morte não segurou, sepulcro não lhe prendeu, ressuscitou, vivendo amou-me, morrendo salvou-me, sepultado meu pecado levou, ressurreto justificou, sou livre pra sempre. Um dia ele voltará, que glória será, que glória será, que glória será. Um dia a trombeta soará pra sua vida, um dia o céu brilhará com sua glória. Jesus é meu, vivendo amou-me, morrendo salvou-me, sepultado meu pecado levou, ressurreto justificou, sou livre pra sempre. Um dia ele voltará, que glória será, que glória será, que glória será, que glória será. Eu espero que em todos os nossos cultos agora você solte a voz
que você realmente louve a Deus. Mas agora nós vamos ter uma parte para a gente lembrar os velhos tempos lá do nosso templo. Nós vamos recolher dízimos e ofertas agora. A turma do estúdio vai colocar para você as contas do banco, caso você então queira transferir diretamente os seus dízimos e ofertas. E lembramos que isso é uma coisa que é próprio da igreja, mas qualquer pessoa pode participar. Mas aí nós queremos incentivar o nosso povo a fazer realmente uma coleta em casa, para as crianças poder, do jeito que elas fazem aqui na igreja, com alegria, levanta e vai, leva. Então você prepara uma vasilha, alguma coisinha, aí você vai acumulando aí em casa, aí num momento oportuno você acha um meio de levar no banco ou levar para o tesoureiro da igreja, mas o importante é que a gente também, nesse momento, louve a Deus, adore a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Então, mais uma vez, nunca é demais a oração. Mais uma vez, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer as bênçãos que nós temos e também vamos pedir uma bênção sobre a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade e principalmente a nossa igreja e o reino de Deus. Ore comigo. Senhor, muito obrigado por todas as tuas bênçãos, por ter suprido tudo que nós temos tido necessidade e confiamos que tu vais suprir e vais suprir também para as necessidades da igreja, para poder continuar sustentando os nossos missionários, enviando mais missionários, cuidando do trabalho do teu reino aqui na terra. Então abençoe todas as pessoas que vão participar dessa oferta e use-nos como instrumentos em tuas mãos. E tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Te entrego meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Te entrego meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim.
Senhor. Te entrego meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, te entrego meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Você não sabe o prazer que é ter você junto com a gente nesse culto da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Nós agora vamos ter uma palavra de oração antes da nossa mensagem de hoje. E só explicando para você que nós vamos tentar sempre ter no início dos nossos cultos essa oportunidade para você louvar, adorar a Deus através da música, das suas ofertas, mas eu vou continuar, como eu preciso ficar recolhido devido à minha idade e tudo isso, nós vamos continuar as nossas gravações das mensagens dentro dos nossos estúdios. Mas, por favor, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar antes da nossa mensagem de hoje. Pai amado, muito obrigado, porque Tu resolveste nos usar como instrumentos em Tuas mãos. Nós queremos realmente Te louvar, Te exaltar com tudo que nós somos, e nós queremos agora que todas as pessoas que estão assistindo esse culto sejam edificadas, que as suas vidas sejam transformadas pela Sua palavra e pelo Seu poder. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, nós estamos lá na Primeira Igreja Batista continuando a nossa série de lições sobre os pilares do caráter cristão. E na semana passada nós tivemos a lição sobre amor. E hoje nós vamos estar falando sobre humildade. E a ordem que nós estamos fazendo é um pouco diferente daquilo que o livro do John MacArthur apresentou. Então nós estamos adaptando, fazendo da nossa maneira, mas para dar crédito a quem merece, nós estamos usando as lições do John MacArthur, assim, de um modo bem basicão, apenas como um esqueleto, mas nós estamos mudando um pouco a ordem do livro dele. Então, nós tivemos primeiramente o amor, e nós estamos repetindo, uma vez que nós começamos no início do ano dentro da igreja, mas agora, por causa da situação que nós estamos vivendo, nós estamos repetindo, e então nós vamos fazer a nossa segunda lição, que é sobre humildade. E para a gente começar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para Mateus, capítulo 23, e lá tem um texto que você pode, eu não vou ler o texto todo, é um pouco extenso, mas você pode ver dos versos 5 a 12 como era a situação dos líderes religiosos da época de Jesus. Então ele descreve lá como essas pessoas que hoje nós chamaríamos de santarrões, essas pessoas faziam questão de ter os primeiros lugares nos banquetes, os melhores assentos. Essas pessoas faziam questão de fazer alarde, de mostrar a sua religiosidade, os seus feitos.
Inclusive ele fala sobre assim, até a maneira que fisicamente as pessoas se apresentavam. Ele fala lá sobre aumentar os filactérios. Aí se você não sabe o que é, os judeus ortodoxos usavam uma caixinha com a fita, com a caixinha aqui, porque no Velho Testamento Deus tinha falado que eles pregassem a palavra, a sua pessoa. Então eles colocavam textos lá dentro, mas eles faziam questão de cada vez mais aumentar esses ornamentos, e as suas roupas também, eles faziam questão daquelas batas bem rodadas e tal. Então, uma porção de coisas. As suas ofertas, as coisas que faziam, enfim, era para aparecer. Mas Jesus condenou isso daí. E eu quero, então, pelo menos o último verso, eu quero ler a conclusão que Jesus trouxe sobre isso. Então, no verso 12 de Mateus, capítulo 23, ele disse assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Esse é o verso 12 de Mateus, capítulo 23. Então, o que Jesus diz é exatamente o contrário daquilo que os homens pensam e fazem. Porque Jesus disse: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quantas vezes na vida a gente não ouviu alguém dizer: se eu não me projetar, se eu não falar do que eu fiz, quem é que vai fazer? Porque se depender dos outros, eles não vão fazer propaganda. Então eu mesmo tenho que dizer quem eu sou, o que eu faço, porque senão não vão saber. E então Jesus diz que é exatamente o contrário. Diante de Deus, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, ser humilde é talvez, certamente, depois do amor, que foi o ensinamento mais destacado de todo o ministério de Jesus, provavelmente humildade está lá justamente em segundo lugar, como está na nossa ordem dos pilares, das colunas do caráter cristão. Então nós colocamos o amor primeiro, que é o maior ensinamento de Jesus Cristo, é o maior de todos. E um cristão que não tem amor não é cristão, essa é a verdade. Mas essa foi uma outra lição. Mas agora nós estamos falando de humildade. E quando se fala de humilde, as pessoas fazem uma grande confusão sobre o que é realmente ser humilde. Mas então vamos a um outro texto, e depois nós vamos, lá no final, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças e como Jesus falou de humildade nas bem-aventuranças. Mas vamos para um outro texto do apóstolo Paulo, que se encontra em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. E eu quero mostrar umas coisas muito importantes da palavra de Deus sobre humildade através desse texto. Em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então,
que é que nós temos aqui dentro desse texto? Vamos esmiuçar um pouquinho. Nada façais por partidarismo. Eu particularmente defendo isso. Ou vanglória. Eu fiz isso. Lembra o que Jesus falou sobre como ele condenou aquela posição dos judeus de se vangloriar, de mostrar, eu dei tanto para caridade tal, eu dei isso para a viúva, eu dei isso para o pobre. Então ele diz, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Mas aí é que ele vai introduzir um negócio espetacular, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então esse é o ensinamento do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo em Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Então eu queria desse texto isolar duas ideias bem interessantes. Duas qualidades da pessoa que é verdadeiramente humilde. Número 1, e nós vamos colocar até, se você está fazendo anotações, e se você é membro da Primeira Igreja Batista, você precisa estar anotando, né? Porque nós temos esse costume na igreja, então, com certeza, dentro da sua casa, caneta e caderno na mão, fazendo anotações. Mas nós vamos colocar também na tela esses dois conceitos desse texto, que são as qualidades da pessoa que é verdadeiramente humilde. Mas não esqueça, nós vamos voltar e definir humildade e ver o que não é e o que é. Mas duas qualidades da pessoa que é verdadeiramente humilde são: 1, meu pecado é maior do que o seu. Ou seja, quando eu me olho, quando eu me julgo, eu vejo que eu sou mais pecador do que você. Então, se eu sou verdadeiramente humilde, eu não tenho aquela atitude de que, tá certo, eu peco, eu erro, eu faço coisas erradas, mas olha fulano. Fulano é muito pior do que eu. Então, o verdadeiro humilde, ele se vê como: eu sou mais pecador do que você. Por isso que Paulo disse, mas sejamos humildes, faça tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, o meu pecado é maior do que o seu. Eu sou mais pecador do que você. Então, quem sou eu para apontar para você? Quem sou eu para bisbilhotar a sua vida? Eu sou maior pecador do que você. O meu pecado é maior do que o seu. Então, se nós queremos ser verdadeiramente humildes, nós vamos sempre nos ver dessa forma, que eu sou mais pecador do que você. Meu pecado é maior do que o seu. E se nós fizermos assim, já pensou o quanto vai melhorar a nossa convivência? Porque eu não vou estar acusando você toda hora. Isso não significa que não haja necessidade entre nós de um ajudar o outro, apontando para os perigos do pecado, das coisas erradas que existem na vida um dos outros. E Jesus ensinou sobre isso justamente quando ele falou sobre como é que eu vou tirar o cisco do olho do outro quando eu tenho uma trave no meu olho. Não é que a gente não queira ou não possa ajudar o outro a tirar o cisco, mas ele confirma esse princípio através desse ensinamento. Quando Jesus diz, eu tenho uma trave aqui no meu, como é que eu vou tirar o cisco do seu olho? Então, se eu entender que o meu pecado é maior do que o seu, a trave que está no meu olho, eu preciso cuidar primeiro, eu sou mais pecador do que você, os nossos relacionamentos vão melhorar e muito. Porque, qual é o primeiro? Meu pecado é maior que o seu. E o segundo qual é? Meu eu é menor do que o seu.
Se eu me percebo como menor do que você, o meu ego é encolhido, é menor, você é mais gente do que eu, você é mais importante do que eu, esse é um sinal do verdadeiro humilde, que o meu eu é menor do que o seu. Eu consigo ceder, eu consigo conceder espaço para você, porque o meu eu é menor do que o seu. E vocês sabem, dentro de uma sala de aula, dentro da repartição, dentro de casa, quando o meu eu é grande, aí os espaços dos outros são diminuídos. Quando eu não sou humilde. Quando eu sou humilde, o meu eu é menor e eu considero você, o que é que diz aqui? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu tenho consideração para você. Eu dou espaço para você. Eu deixo você crescer. Eu me vejo pequeno. O meu eu tem que ser menor do que o seu. Então, o conceito de humilde na Bíblia é muito diferente do conceito dos outros. E então até agora nós temos falado verdades da Bíblia, coisas importantes, mas vamos agora à prática, humildade na prática. Quando se fala humilde, o que é que o mundo pensa? Que certamente o que nós vimos na Bíblia até agora é bem diferente daquilo que o mundo apresenta. Então, quando se fala humilde, a palavra humilde, quem que vem na mente da maioria das pessoas? São basicamente duas coisas. Pobreza e moleza. Confira comigo se não é. Se quando você fala a palavra pobre, muitas vezes, ou humilde, muitas vezes a pessoa usa a palavra pobre. E geralmente as pessoas pensam nos termos de pobre no sentido material, de que fulano é uma pessoa humilde. Diz a pessoa humilde quando ela não tem bens materiais. Então faz uma equiparação, como que não ter coisas fosse humildade. Por favor, tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça. Eu vou citar um exemplo que, na última vez que eu ensinei sobre isso dentro do templo da nossa igreja, eu mencionei isso. Alguns meses atrás, eu estava num consultório médico. E certamente hoje isso não poderia acontecer, essa mesma situação, porque estava lotado de gente. E eu, com meus 70 e poucos anos, entrei, né? A moça reconheceu, né? Foi lá na recepção, me apresentei, mas estava lotado. Aí eu fiquei em pé. Tinha jovens, tinha pessoas bem de vida, tinha homens, tinha mulheres, tinha pessoas pobres. Mas dentro daquela sala não tinha gente humilde. Eu não esperei que alguém, eu tenho saúde, quer dizer, eu estava lá por causa de um problema de saúde, mas não uma coisa que, né, que fosse assim debilitante. E passei, não sei, umas 2 horas esperando o médico me atender e esperei em pé. Não saí, fiquei lá, em pé, entrava um, saía outro, né, tal. Né, uma situação normal. Mas tinha muitos jovens ali, todo mundo no seu celular, todo mundo no seu mundo. Entrava a mulher, o jovem não se levantava para dar lugar para a mulher. Tinha o velhinho lá, em pé, 2 horas. Ninguém ofereceu o assento. E mesmo sendo pobres, mas não eram humildes.
E aí veio uma situação, entrou muito tempo depois que eu estava lá, entrou um grupo, uma família inteira, inclusive pessoas que se chamam crentes. E aí então um dos rapazes, né, acabou achando um lugar para sentar. Quando saiu alguém, prontamente sentou. E novamente o celular é o Deus, né, de tanta gente, é o ídolo, é a imagem de escultura de muita gente, é a idolatria de muita gente. Então, o celular é o centro da vida da pessoa. Então não consegue ver que tem mulheres em pé e tal. Aí ele precisava carregar o celular. O que ele fez? Tinha uma tomada atrás, né, de um dos assentos, afastou o pessoal, ligou o celular, colocou em cima do assento, tomou o lugar de uma pessoa para ele poder carregar o seu celular. Então você já entendeu o cenário. Pessoas, e essa pessoa também não é uma pessoa rica, é uma pessoa pobre. Mas pobre não é igual a humilde. Porque ali dentro não tinham pessoas humildes. Tinham pessoas que, né, de classes sociais diferentes, de condições econômicas diferentes, e muitos pobres, mas não tinham humildes. Porque eles não obedeceram o padrão de humildade da Bíblia, de considerar os outros, de se ver como o meu pecado é maior do que o seu, o meu eu é menor do que o seu. Então, é apenas um exemplo para você entender como as pessoas interpretam mal o que é humildade. Então, eu conheço muitos pobres, materialmente pobres, no entanto, altamente arrogantes, cheios de si, cheios de direitos, né? Fura fila, empurra. Há poucos dias atrás, em Rio Branco, uma mulher que, obviamente, bem pobre, eu e outras pessoas de idade, inclusive, numa fila, numa loja, para aquela fila preferencial. E essa mulher com um carrinho a reboque chegou, não pediu nem licença, saiu empurrando eu e outras pessoas para ela poder passar. Por que situação? Pobre, mulher pobre. Mas ela não é humilde. Então, pobre e humilde não é a mesma coisa, não é sinônimo. Não é a mesma coisa. E ela então saiu empurrando as pessoas, inclusive uma das pessoas, ela passou com o carrinho por cima do pé da pessoa. Então é pobre, mas não é humilde. Não pede nem licença, sai empurrando. Então, por favor, tire isso da cabeça, que pobre materialmente não é necessariamente humilde. Vamos demonstrar que a palavra pobre tem a ver, mas em outro sentido. Não no sentido de materialmente. Então, repito, eu conheço um montão de gente, vejo todos os dias, no dia a dia, uma multidão de gente que é pobre materialmente, mas extremamente arrogantes, cheios de si. Muito diferente daquilo que nós lemos em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, onde a pessoa diz: meu pecado é maior do que o seu, o meu eu é menor do que você, menor do que o seu. Então, são pessoas que pode ser pobre, mas é arrogante, cheio de si, e daí então não é humilde. A segunda palavra que eu falei, que muitas vezes vem na cabeça da pessoa, é moleza. Humildade não é moleza. Só porque a pessoa é humilde não significa que ela é necessariamente mole, que deixa as pessoas passar por cima,
serve de capacho. Não é nada disso. Às vezes, quando somos humildes, nós temos que ser firmes no que nós cremos. Mas humildade e moleza não são a mesma coisa. E nem tampouco são compatíveis. Então, tem algumas palavras assim que as pessoas, né, vêm à mente quando você fala humilde, mas muito longe de ser a verdade. Então, vamos lá. O que é humildade, então? E como se pratica a humildade? Quero convidar você agora para voltar para o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. No capítulo 5, no início do capítulo, começa o que nós chamamos o Sermão da Montanha. O que é isso? Foi um sermão que Jesus pregou, ensinou em cima de um elevado do lado do Mar da Galileia, com ele, né, lá embaixo e aqui, né, do lado da montanha, o povo sentado, talvez no gramado, na relva, sentado lá e ele ensinando. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são capítulos destacados, super importantes. Se a gente não tivesse mais nada para a boa convivência social, se a gente não tivesse mais nada, só os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e se a humanidade toda obedecesse e observasse, praticasse, nós viveríamos muito bem em sociedade. Então é muito completo. E começa com um negócio chamado as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança, veja só, capítulo 5, verso 3. O todo é do capítulo 5, verso 1 a 12, são as bem-aventuranças, o bloco conjunto, mas o verso 3 é a primeira bem-aventurança. E diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiramente, bem-aventurado significa feliz, abençoado. Feliz a pessoa que é o quê? Humilde de espírito. Aí tem um resultado, uma consequência, que é a segunda parte. Cada bem-aventurança tem isso. Aquilo que a pessoa precisa ser e aquilo que será o resultado se a pessoa for. Então ele diz: feliz os humildes de espírito. Agora se faz necessário que eu pare e volte àquela palavra pobre. Porque quando Jesus diz bem-aventurados os humildes, na realidade ele estava usando uma palavra que não é a nossa palavra humilde, é a palavra pobre. Você diz: mas pastor, o senhor acabou de dizer que pobre não é humilde? Mas, vamos entender. Quando ele usa a palavra pobre aqui, é aquela pessoa, literalmente, é aquela pessoa, falando até no sentido do materialismo, das coisas materiais, dos bens, das coisas. Jesus então disse que bem-aventurados os pobres, a palavra pobre é aquela pessoa que não tem nada, destituída de tudo, que não tem nada na vida. Uma pessoa paupérrima, uma pessoa que está a mendigar. Era essa palavra que está por trás daqui na nossa Bíblia, onde diz humilde. Pobre, esgotado de tudo, não tem nada, está mendigando. Mas então, nesse sentido, é importante entender que humildade na Bíblia, a humildade que Cristo quer que nós tenhamos, se nós queremos ser exaltados, lembra o primeiro verso?
Aquele que se exaltar ficará pobre, ficará esgotado, mas aquele que a si mesmo se humilha, que se empobrece, que se vê como esgotado, mendigo, sem nada, será exaltado. Então, nesse sentido, realmente Jesus Cristo falou sobre pobreza. Mas ele disse que é pobreza de quê? Não é material, é pobreza espiritual. Humildes de espírito, esgotados, sem recursos, sem saída, sem nada. Totalmente esgotados e mendigando. Bem-aventurado. Feliz é o humilde de espírito. Então Jesus usou realmente uma palavra que fala sobre pobreza. Mas essa palavra leva esse sentido. É alguém completamente esgotado que não tem nada. E então, se você olhar por esse prisma, você vai ver que aquele texto lá de Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4, quando fala que a gente deve fazer tudo por humildade, está falando nesse sentido, que nós devemos nos esgotar de nós. Eu sou um grande pecador. Eu sou o maior pecador do mundo. Todo mundo é menos pecador do que eu. E o meu eu tem que se esgotar. O meu eu tem que ser menor do que o seu. Eu tenho que me perceber como esgotado. Eu não tenho em mim nenhum valor. Eu não tenho nada que oferecer. Então Jesus disse, bem-aventurados, felizes são os humildes de espírito. Os humilhados, os que a si mesmos se humilham, serão exaltados. E daí então, nós temos aqui dentro desse texto uma consequência, um resultado para as pessoas que se percebem como esgotados, sem nada a oferecer, esgotados de espírito. E veja, deixa eu abrir um parêntese aqui. Até as religiões, muitas vezes, querem dizer que o pobre tem uma vantagem, o pobre material tem uma vantagem sobre o rico quanto entrar no céu. Mas não tem nada a ver, gente. O que você tem na conta, o que você tem no bolso, o que você possui, não é documento nem para lá nem para cá. O que Jesus diz é que nós devemos nos fazer e ser esgotados, mendigos espiritualmente. Nós não temos nada para apresentar de bom. Mas se nós formos humildes de espírito, o quê? Deles é o reino dos céus. A pessoa não vai para o céu porque é pobre materialmente. Mas muitas religiões apresentam essa falácia. Que se você for pobre, diante de Deus você tem uma vantagem. Pare com isso. Porque eu acabei de falar para vocês que tem muitos pobres que são arrogantes. Que não dão assento nem para uma mulher no consultório. E chegam lá e abrem espaço para poder carregar o seu celular. Arrogantes. Não são humildes. São pobres materialmente, mas não são humildes. Mas o que é humilde no sentido verdadeiro de se ver como o maior pecador do mundo, que não tem nada para oferecer para ninguém, um esgotado, um acabado, alguém que está mendigando. Jesus Cristo disse que quem se vê assim, quem age assim, dele é o reino dos céus. Então vamos concluir com esse pensamento. Inclusive no sentido da salvação. Para aqueles que estão nos assistindo que ainda não conheceram Jesus Cristo como Salvador. Nós temos que nos esgotar. Nós temos que nos derramar diante de Deus e dizer, Deus, eu não sou ninguém, não sou nada, eu não tenho o que oferecer, eu sou um mendigo, eu estou aqui implorando que tu me des a salvação, porque eu sou um arrasado, eu não tenho nada
que oferecer. Então, até para ser salvo, a pessoa tem que ser humilde. Tem que se arrepender, tem que reconhecer que não tem o que oferecer, que não é ninguém, que não é bonzinho, que não é nenhum santo e que só Jesus Cristo pode salvar. E na prática, então, o que é que isso faz acontecer nas nossas vidas? Nós temos, primeiramente, paz com Deus. Nós temos salvação, porque Deus honra isso. Se nós nos humilhamos diante dele e reconhecemos que só o seu Filho nos salva. Mas, número 2, nós vivemos em sociedade muito melhor, porque nós passamos a enxergar os outros como superiores a nós. Nós nos esgotamos, nós nos humilhamos, nós damos espaço para as outras pessoas. Em casa, na rua, no trabalho, em todos os ambientes, se nós formos humildes, nós seremos abençoados, nós seremos felizes, nós seremos exaltados. Então, humildade é um princípio ultra importante para a vida cristã. É um pilar, é uma coluna da vida cristã e é absolutamente necessária para a vida eterna e para a vida também do dia a dia. Então, nós ensinamos hoje sobre humildade, muito rápido, mas eu espero que você tenha pego aquilo que a Bíblia ensina na essência do que é ser humilde e que nós vivamos assim, vendo sempre os outros dessa forma. O meu pecado é maior do que o seu e o meu eu é menor do que o seu. E se nós vivermos assim, humildemente, nós teremos vidas felizes, vidas bem-aventuradas. Deus abençoe você e até a nossa próxima oportunidade.